pessoal, hoje a gente está aqui no terceiro episódio do nosso DNA Cash e é com imenso prazer que a gente vai estar recebendo hoje nossa primeira convidada e eu acho que vai enriquecer imensamente desde o nosso primeiro episódio até que a gente chegar aqui hoje. Acho que vai ser algo extremamente que vai tocar no coração de vocês. É isso aí, Duda. Terceiro episódio, hein? Quem diria assim tão rapidamente a gente escalando. Hoje é um dia mais que especial, né? A gente, além de ser a terceira edição, ao vivo, aqui pelo canal do YouTube, pela primeira vez, a gente vai receber a presença dessa mulher incrível, a Juliana Guimarães, programa de televisão que trata basicamente de futebol. Ela fala de esporte de maneira geral, mas o tema principal é o futebol e o futebol baiano, né? Isso. Então é um meio complicado, né? E aí, Gil, conta um pouquinho assim da sua trajetória, né? Eu vou tentar dar uma resumida primeiro de como eu cheguei onde eu estou hoje. Né? Isso é bem interessante, Ronaldo, o que Juliana está falando, sabe? Porque muita gente fica perguntando o que a gente faz para estar em um determinado lugar. Mas o que levou ela para chegar onde chegou? Porque as pessoas olham ali já a fórmula pronta, né? Mas não sabem tudo que você permeou para alcançar. Para quem não me conhece, né? Eu sou Juliana Guimarães, eu sou apresentadora do Jogo Aberto Bahia na Band. O programa começa todos os dias, de segunda a sexta ao meio-dia. E também tem uma equipe de futebol na Band News FM, que é a equipe dona da bola, que no caso sou eu. E é a primeira vez na história do rádio da Bahia que uma mulher comanda uma equipe de futebol, né? Parabéns. E esse marco aí eu já vou levar eternamente. E todos os dias de 17 às 18 também estou na Band News, um horário nobre. Muito feliz, o programa cada dia um sucesso maior. E também estou no YouTube. Me lancei no canal Ju Guimarães, que já está pegando aí. É uma ferramenta nova para mim. Não sou muito tecnológica, mas estou me adaptando e estou gostando. Tenho certeza que vocês também vão entrar nessa catraca. Agenda lotada. Olha a agenda da mulher. Para falar sobre a minha trajetória. Eu venho de uma família, né, por parte de pai, que é de televisão. Eu sou sobrinha de tia Arilma. Para quem não lembra, tia Arilma foi um fenômeno na televisão baiana na década de 80. Então, eu cresci nesse meio. Meu pai, que infelizmente faleceu, vai fazer um ano, que era o grande amor da minha vida, foi o meu maior incentivador. Ele trabalhou em bastidores a vida dele inteira. Foi um dos maiores diretores de TV da televisão brasileira, porque ele trabalhou no SBT em São Paulo, aqui na Bahia ele passou pela TV Itapuã, pela TVE, pela Band, pela Aratu, e fez escola. Tem muitas pessoas que vieram da escola de Guimarães. Então eu, no meio da televisão, faço um pouquinho de tudo, porque eu cresci no meio. Fui produtora, fui editora, até conseguir chegar a repórter estagiária. Quando eu era adolescente, tia Arilma voltou para Salvador, porque minha família é mineira por parte de pai, e fez um programa na TV Camaçari, que chamava Nossa Gente é Sucesso. Eu tinha 15 anos. E aí, meu pai já tinha voltado de São Paulo com a família, e eles faziam esse programa que era de auditório, sensacional. Tinha que fechar as portas do teatro em Camaçari, porque não dava de tanta gente. E eu era assistente de palco dela. Ali ela já me colocava para falar algumas coisinhas, tal. Aí ela falava, ela sabe tudo de futebol, fale um pouquinho aí de futebol, filhinha. Com 15 anos você já conhecia futebol? Olha o ambiente, Ronaldo. Você viu que a gente falou no programa passado, a gente falando do ambiente como influencia? Isso, com certeza. Quando eu era criança, eu já sabia o que eu queria ser. Eu tinha certeza que eu ia trabalhar em televisão e eu sempre fui apaixonada por futebol. Eu vou chegar no ponto do futebol, tô só explanando essa questão do meio, né? Que acabou sendo minha mola propulsora. E ali eu me apaixonei por aquilo, entrei na escola, eu já falava, vou fazer jornalismo e vou ser apresentadora de um programa esportivo, vou falar de futebol. Você já enxergava, já tinha uma visão clara do que ia acontecer. Nunca tive a menor dúvida. Tanto que se vocês conversarem com os meus colegas de colégio, eles falam, meu Deus, ela já falava na escola o que ela ia fazer. E aí eu entrei na faculdade. No início do estágio, como meu pai foi de televisão, ele conhecia muita gente. E aí, Bobô apresentava um programa na Band, chamava Esporte Total. Eram 15 a 20 minutos de programas diários. Aí, meu pai, olha, me disseram que tem uma vaga de estágio lá com Bobô. Vamos lá que eu vou te levar, vai que o pessoal te aceita lá. Quantos anos aí? Eu tinha
19 anos. Já fazendo faculdade de jornalismo. Isso. Eu tinha 19 anos, eu acho que eu estava no 4º para o 5º semestre. Mais ou E você se interessou no futebol a partir daí, Júlio, ou Não, antes? eu já acompanhava. Futebol para mim sempre foi algo corriqueiro. Eu era aquela criança que estava em casa assistindo com meu pai e comentando desde muito nova. Eu joguei bola no colégio, viajava com o time da escola para disputar. Então, futebol para mim sempre foi Estava uma inserida. coisa normal. As pessoas olham assim, meu Deus, mas como é? Porque eu não uso teleprompter no meu programa. Tudo é de improviso, bate-papo. Para quem não sabe o que é teleprompter, é a telinha que fica passando com as letrinhas, né, para o apresentador ler, que é normal, a grande maioria usa. Eu não uso porque eu gosto do improviso. Você tem domínio do assunto. Isso, como é um assunto que eu particularmente domino, eu me sinto muito à vontade para fazer. E aí fui lá para a entrevista na Band. Não encontrei com Bobô. Tinha o esporte na época, era desmembrado do jornalismo. Era um núcleo separado. E aí o diretor de operações, que chama o Baldo Rivera, foi quem me entrevistou. E ele conhecia meu pai, porque tinham trabalhado juntos. Aí eu entrei na sala, né? Aí o Baldo conversando comigo e tal. Aí ele falou assim, mas você entende de futebol? Porque você vai trabalhar diretamente com futebol, né? Aí eu falei, entendo. E pode ser que eu entenda mais que você. Aí ele deu risada. E eu fiquei, e já se vão aí 16 anos, façam uma continha rápida, vocês vão descobrir minha idade. Eu não sei somar, sou péssimo em matemática. Sou um excelente vendedor, mas agora passei a ser péssimo em É matemática. impressionante. A gente estava, nos nossos episódios anteriores, Júlio, a gente estava debatendo justamente as influências dos ambientes. Quando a gente está inserido em algum determinado ambiente, como isso vai influenciar a gente para a tomada de algumas decisões. Então a gente falou do celular, que às vezes muita gente segue um ou outro, então meio que influencia muita gente. Então a inserção no ambiente acaba debatendo o que ela falou aqui agora. Ela estava inserida no meio já, e aquele meio ali, várias coisas acabou influenciando, implantando aquele sonho no coraçãozinho dela. Eu acho que existe a influência do meio, está certíssimo. E aí, aquela coisa do íntimo, né? Eu, por exemplo, tenho 2 irmãos, um irmão mais velho e uma irmã mais nova, e nenhum dos dois quis seguir Essa carreira por esse meio. Mas eu sempre fui fascinada. Quando eu ia para a televisão com meu pai, que ele me levava e me deixava apertar os botões lá num intervalo ou outro, eu ficava encantada com aquilo ali, eu me sentia pertencente àquilo, sabe? Eu olhava ali e falava, nossa, estou à vontade aqui. Como eu me sinto hoje no meu dia a dia de trabalho? Muito confortável com o que eu faço. Uma das coisas que influenciou a gente a ter esse programa hoje, eu e o Duda, a gente vinha num carro e ouvia um podcast de um cara que a gente acabou considerando ele como mentor, né? A gente ouve muito, que é o Thiago Brunet. O seu pai foi seu mentor, então? Sim, total. E a importância de um mentor na vida de uma pessoa? Minha formação de caráter e personalidade, minha mãe também, obviamente, né, que está aqui hoje, é um orgulho que eu tenho, é uma pessoa sensacional, apesar de ser de outro meio, ela é psicóloga, mas meu pai, por estar ali no dia a dia, sempre foi aquela pessoa que eu olhei com os olhinhos brilhando de admiração, né? Porque ele era muito bom no que ele fazia. Eu nunca conheci ninguém para fazer nada de perto como ele fazia. E quis o destino que nós trabalhássemos juntos. Poucos anos depois de eu já estar na Band, eu já era apresentadora, ele aceitou um convite para retornar. E aí a gente trabalhava diariamente, e era muito engraçado, né? Porque eu, às vezes, ele estava lá distraído, aí, por exemplo, eu olhava para o lado, não cortava a câmera, eu falava, ô Guima, tá dormindo? E a gente tinha uma relação maravilhosa e me faz muita falta, mas fica o exemplo o legado, enorme, né? que ele deixou para mim. Uma das coisas que a gente fala muito e vai falar muito são sobre princípios, né? Então, essa escala que ele plantou na sua vida, isso acaba refletindo muito no seu comportamento, na forma como a gente lhe vê como pessoa, nesse carisma. Isso aí tem um valor inestimável, né? Isso é muito... Eu me soltei mais no decorrer dos anos. Quando eu era mais jovem, criança, adolescente, eu era mais timidazinha, eu tinha uma vozinha para dentro. Então, tudo isso foi muito trabalhado. Quando eu entrei nesse meio, eu fiz fono, eu me preparei, porque
Eu, às vezes, recebo alguns alunos lá na TV que estão naquele processo de conclusão de curso e aí utilizam o tema mulher no futebol, né, como o produto final para ser estudado pelos professores. E aí a pergunta de sempre deles, né, como é que você faz para viver nesse meio, tal? E eu falo assim que é a coisa mais correta para mim, que foi o que eu sempre coloquei na minha cabeça. Se você vai fazer aquilo ali, você tem que querer ser o melhor. Você precisa dar o seu melhor. E para isso você tem que se preparar. Não adianta você cair só de paraquedas. Eu podia ter entrado ali, o editor ia todo dia fazer um textinho para eu ler no programa e eu ia E ficar você não ali brilhar. todo dia. Mas não é o que eu queria. Eu sempre quis realmente mostrar que eu tô ali por merecimento e não porque eu sou bonitinha, gente boa. Não. Essa pergunta que eu ia te fazer, mas eu ia fazer uma pergunta para você, forçando uma retrospectiva, desde a época da faculdade. Você falou que todos os seus colegas já sabiam que já era um sonho, já era um desejo seu ir à frente. Com certeza muitos deles não acreditaram naquilo, acharam que era uma brincadeira e que não ia seguir muito o sonho. E como foi enfrentar isso? Porque eu acho que o paradigma está aí, né? Você já começou a quebrar ele desde cedo, essa coisa de que você acreditava e era um mundo que mulheres não estavam inseridas até então. E quando eu comecei era muito mais um universo masculino do que hoje. Hoje já há uma diferença imensa. Hoje você vê mulher narrando. É verdade. Verdade. Quando você Árbitras, imaginou bandeiras, que né? ia ter uma mulher narrando um jogo de futebol masculino? Porque antes até se fazia essa separação, né? Bota a mulher para narrar o futebol feminino, para comentar, só para reportar. Quando eu entrei, era muito pior. Eu já fui várias vezes. Eu era repórter de campo, a Band transmitia o Campeonato Brasileiro ao vivo, né? Então, eu fiz jogo com Luciano do Vale, com Neto, Edmundo, pessoas que eu sempre admirei. O dia que Luciano do Vale me elogiou no ar, em rede nacional, eu falei assim, bom, tô bem, né? Tô no caminho certo. E deu momentos de eu olhar assim ao meu redor e falar, vixe, só tem eu de mulher aqui, né? Mas assim, isso nunca me intimidou. Nunca. Por que isso? Eu chegava na coletiva, naquela hora, um monte de homens, tem aqueles macacos velhos, né? Que olha assim, torto e tal. Apesar de eu ter sido muito acolhida por alguns que hoje são meus amigos, como Silvio Mendes, Edson Marinho, que já eram caras de patamar altíssimo, né? E me receberam de braços abertos. Eu falava assim, na hora de começar, eu pegava o microfone, primeira pergunta é minha. E aí sim eu fui conquistando meu espaço, porque a pessoa olhava assim e falava, ela sabe o que ela tá falando e ainda é ousada, né? Então, o diferencial que fez você adquirir o respeito foi a sua capacidade Sim, técnica. com toda certeza. Não por ser uma mulher inserida no Não, meio de homens. com toda certeza. Eu, nos treinos, eu sabia o que eu estava enxergando, eu sabia o que eu estava falando, minhas matérias sempre foram muito completas. Porque eu fazia questão de acompanhar o dia a dia, de estar ali vendo o que se passa mesmo, de estar... se você pegar aqui meus celulares, eu tenho aplicativos de jogo, toda hora apita aqui, ó. Jogo do mundo afora, eu tenho aqui, eu sei quem tá fazendo gol, eu sei quem foi expulso, eu olho os sites, eu busco a informação, porque a gente não pode ficar para trás, né? Então, se eu tenho hoje essa oportunidade de estar falando todos os dias, em horários, né, que muita gente gostaria de ter essa possibilidade, para milhares de pessoas, eu tenho que passar para eles o que for de melhor. Então, eu realmente busco todos os dias estar ali, né, para que o meu público saiba que não, Juliana, posso assistir ela porque ela sabe do que ela está falando. Júlia, a gente tem uma coisa que a gente fala desde o nosso primeiro episódio. De um roteiro diário. Então, você acorda, o que é que você faz, se você tem uma rotina, se você tem uma disciplina de fazer alguma coisa. Então, como é seu dia a dia de maneira geral? Porque muita gente tem curiosidade disso que ela falou, né? De o que acontece dentro da TV, no meio do futebol. Mas o que é que ela faz de maneira diária? A preparação dela diária para isso. Porque o crescimento está no que ela falou, no conhecimento. Ela busca conhecimento. Mas tem alguma rotina sua diária que você faz de maneira assim
que lhe torna rotineira E que lhe diariamente? fortalece para encarar esses desafios? Eu vou abrir uma coisa para vocês aqui, né? Que eu não falei assim publicamente e detalhadamente, como provavelmente a gente vai colocar aqui. Eu sempre fui uma pessoa muito focada nos exercícios, na minha rotina, eu sempre tive muita vontade de fazer tudo, mas eu passei por um processo muito difícil no ano passado, que foi a perda do meu pai, que foi muito repentino, além de tudo que eu contei para vocês aqui, dele ser meu parceiro, da gente trabalhar juntos. Foi muito rápido, foi em 2 meses, a gente descobriu um tumor e foi algo avassalador. E aquilo acabou me levando a uma depressão. A TV foi fenomenal. Eu, no processo, eu saía, eu saía, eu voltava. Depois fiquei 1 mês afastada. E aí, minha irmã veio para cá, porque ela não mora aqui em Salvador, me levou de volta com meus sobrinhos, para eu conseguir retomar a minha vida. E meu marido, que foi assim meu alicerce nesse processo todo, minha família em geral, né, minha mãe, meus irmãos, meus amigos próximos, eu sempre tive vontade de viver. Nunca passou nada assim ruim na minha cabeça, mas a dificuldade do levantar e ter um propósito para continuar, tendo que retomar minha vida sem um pedaço dentro de mim, porque é assim que eu me sentia, com um buraco dentro do peito. E até hoje eu não sou a mesma pessoa, terapia, né? E aí tratamento, e graças a Deus eu fui retomando. Mas até hoje, vai fazer 1 ano no mês que agora em junho, e eu ainda não voltei às minhas rotinas, que eram o que me faziam bem. Por exemplo, o exercício físico, nesse processo todo, quando eu consegui ficar 1 semana indo certinho, eu sou outra pessoa. Mas aí é aquela coisa, né, do você conseguir manter o equilíbrio e não se deixar. Criar um novo hábito. E aí eu tô nessa Desse luta processo. hoje de retomar essa vontade, esse prazer em outras coisas, lidando com esses momentos de dor que eu aprendi que são da vida. Eu nunca tinha tido um baque tão forte assim. E eu vejo o que acontece com muitas pessoas ao meu redor, que eu não me vitimizo, não me... coitada de mim, não é isso. Eu sofro muito, sinto muito. Aceitei? Não consigo aceitar, eu convivo com isso, mas eu tô nessa luta, né, pra voltar a ter aquela felicidade plena que eu tinha, porque eu era uma pessoa que eu acordava cantando, brincando, aí eu vou hoje, tem dia que sim, tem dia que não, entendeu? Então aí a gente vai levando. Eu domingo especificamente, para ser bem claro, assim, eu tava acompanhando o Instagram de uma pessoa que eu admiro muito, e ele deu uma entrevista e ele falou justamente sobre isso. Ele é um super-herói, esse cara, um super-herói. Ele veste a armadura do Batman para ir ao hospital dar apoio a crianças doentes em Santa Catarina. E eu admiro muito, sigo ele no Instagram, até mandei para Duda o link para Duda ver essa postagem dele. E dos podcasts que ele participou, ele falou justamente disso, que ele tinha depressão. Apesar dele ser aquela rocha, quando ele vai no hospital, ele tinha um outro problema por trás. E às vezes as pessoas acham que a depressão é um sinônimo de fraqueza. E pelo contrário, eu ouvi ele falando, não sou o cara que domina o assunto, né? Mas eu ouvi ele falando que a depressão é uma pessoa forte que tenta se manter forte o tempo todo. Então, às vezes é preciso um pouco você recuar. Isso. E o meu trabalho, Ronaldo, Duda, eu tô todos os dias com a cara na TV, né? Falando no rádio. Então, eu tenho que estar bem para fazer aquilo. Eu tenho que estar com a fisionomia boa. Várias vezes eu cheguei com o olho que eu não conseguia abrir, porque eu tinha passado a madrugada toda chorando. Então, aí era gelo para entrar no ar. E isso foi todo um processo. Quando eu retornei, eu achei que eu tinha condição. Aí eu tive que recuar, fiquei 3 dias indo, aí virei para minha chefe e falei, não tenho condição. Aí fiquei mais 1 semana fora. Aí depois que voltei, momentos no trabalho que fazem você eu olho, o estúdio é todo de vidro. Eu olho o suíte, onde ele ficava sentado. São coisas assim difíceis, né, do dia a dia. E aí é tudo o tempo. O tempo ameniza muito essas dores, esse sofrimento exacerbado, porque inicialmente você acha que não vai conseguir mais viver, que não vai conseguir mais rir, que não vai conseguir mais socializar, e aí depois você entende, não, que você vai
Até porque a única coisa que ele não queria nessa vida era me ver triste e sofrendo. Pelo contrário, ele, Verdade. Ave Maria, se ele visse que eu tava assim, mais ou menos, ele já que foi e tal. Então, a gente vai seguir. Essa questão é bem interessante que o Ronaldo e você tá falando, Júlia. É porque muitas das vezes essa capa que a gente cria, até nossa família vê isso na Sim. gente, né? Cria aquela capa, aquela questão da pessoa ser uma pessoa que toma mais decisões em algumas questões. Isso acaba influenciando de maneira direta o que as pessoas veem na gente. E aí essa capa, muitas das vezes, a gente não tá isento de problema. A vida, a gente vai ter problema a todos os momentos. Sim. Não adianta. Ou a gente vai ter algum problema familiar, ou a gente vai ter algum problema no trabalho. E essas questões é que vai determinar o que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Como a gente vai enfrentar, como é que a gente vai enfrentar aquilo. E vai te formando também. Formando como pessoa. E te levando a ser uma pessoa mais forte, né? Para as dores da vida. Porque a gente hoje vive numa sociedade que tem um momento muito diferente, principalmente pelas redes sociais, né? Nós que somos hoje pessoas públicas, a gente está ali no dia a dia, com a cara no Instagram, acorda, bom dia, tal, tal, tal. Eu não sou aquele tipo de pessoa que quando eu tô com um problema, eu gravo chorando. Não, eu não sou assim. Eu acho que rede social é uma coisa para você socializar coisas boas. Tem gente que o filho tá no hospital, E tá posto filmando, a tá foto. gravando, né? Eu jamais vou fazer isso. Cada um faz o que quer da sua vida, tá, gente? Mas eu acho um exagero absurdo. Não quero esse tipo de energia, não é o meu papel. Então, quando eu sofri nesse período, eu me afastei. Aí eu precisei me afastar, só voltei quando eu vi que eu tinha condições realmente, né, de estar ali. E aí fui voltando aos poucos, falando, ó, pessoal, tô aqui aos poucos, tal. Todo mundo sabia o que tinha acontecido comigo, Quem já né? acompanha sabe a dor, Isso, né? então aí a gente vai, porque senão fica aquela imagem de que é sempre tudo perfeito, tudo lindo, e não é. A vida é difícil, né? E a gente tem que saber enfrentar as dificuldades que ela impõe. Isso, desculpa, Duda, é importante. O tema é quebra de paradigmas, Nossa, né? o que ela falou Inicialmente a agora gente ia falar de uma mulher no futebol. Aí a Juliana me fala de uma dor que muita gente que está assistindo. Tinha falado E ainda. que ela não sobre tinha isso. falado ainda em E nenhum muita lugar, gente que está assistindo a gente pode estar enfrentando esse mesmo Isso. problema e às vezes não Sim, sabe sim. como enfrentar. Outro paradigma é a questão da rede social, né? Como ela falou, você está se expondo bem, mas por trás dessa capa que às vezes a Sim. pessoa se apresenta, existe uma outra verdade. Ninguém sabe suas dores, Não é? Ronaldo. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Todo dia você pode ter um problema, Pode ter um né? problema. Eu já fui para o hospital com problema, mas ninguém soube o que eu passei, porque não é uma coisa que eu quero expor, é meu, né? Então, aí a pessoa olha ali você não tá bem num dia bom e acha, não, ali, ó, é chata, tal. Isso tudo me ensinou a olhar para os outros Isso de que eu ia lhe forma perguntar, diferente. Eu aprendi muito. Antes eu olhava assim e falava, nossa, para ali, ó, que mal educado, não falou com ninguém. Hoje eu olho e penso assim, não, ela pode estar com algum problema. Exatamente, velho. Isso que eu ia falar pra Ela pode estar agora. passando por alguma coisa. Nessa sua dificuldade e toda nessa trajeto aí que você teve da perca do seu pai, que é uma coisa que extremamente toca o nosso coração. Quando é o nosso pai, nossa mãe, nossa família, é algo que machuca muita gente. E às vezes ensina alguma coisa pra gente. O que é que você tirou disso, Júlia? De ensinamento? Você falou aí que às vezes a pessoa tá passando por um problema ali e a gente não sabe. Então você ficou uma pessoa mais maleável em algumas situações? Eu fiquei, na verdade, um pouco mais forte. Eu enxergava um mundo colorido, bonito, sabe? Tudo flores. E não. Hoje eu sei que a gente está aqui para cumprir uma missão. Ninguém sabe o dia da sua passagem, infelizmente, porque a gente queria, né? Eu queria que eu vou ter filhos, eu queria que meu pai carregasse meus filhos no colo. Com certeza. Não é? Eu, às vezes, passo na rua, eu vejo um idoso bem velhinho, eu olho assim, poxa, eu tinha certeza que eu ia cuidar do meu pai até ele ficar bem velhinho. Mas, assim, não é a gente que escolhe. Isso. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Então, eu aprendi a realmente viver na intensidade, sem só falar aquela frasezinha piegas, que é piegas clichê, mas é verdade. É verdade. Né?
e viver nessa intensidade e ser mais forte, ser um pouco mais dura, porque eu sou aquela canceriana, família, sensível demais, pegava tudo de todo mundo, absorvia para mim, e isso acabava, né, me trazendo uma carga maior. Hoje não, eu continuo querendo bem, fazendo bem, agora sempre que eu posso. Eu não vou mais trazer para mim, como eu fazia, um peso que eu não posso carregar, né? Porque eu hoje tenho que buscar o meu melhor. A sua saúde. Isso. Sua Física, saúde. mental, né? É. Espiritual. Mental, principalmente, porque não é Eu- nem. O meu problema todo era aquela coisa: você quer resolver, quer resolver, quer resolver, não consegue. Aí pronto, aquilo abala, né? Vou falar um exemplo bem simples de que minha mãe falou: pelo amor de Deus, não pegue mais cachorro na rua. Porque é um cachorro doente que eu vejo na rua, aquilo ali me mata. Aí eu quero pegar, eu quero levar, eu quero achar alguém para adotar. E se eu não conseguir fazer isso, eu fico mal, entendeu? Então, assim, eu comecei a entender agora, depois dos 30, que você não pode fazer tudo, né? Que você tem que entender que a vida é difícil para todo mundo. Eu tô com 53, começando a querer aprender isso, viu, Gil? Em paralelo ao A projeto. terapia me ajudou, viu? Né? Eu tô criando uma psicóloga em casa, mas eu acho que ela não vai poder me dar atenção. Paralelo a esse projeto do DNA Cash, e você que está assistindo aí, não esquece de se inscrever no nosso perfil, Isso. botar Dá um coraçãozinho, curtir, pelo amor de Comenta Deus, lá, ajuda, o papo tá incrível. Faz a gente chegar a mais pessoas. Paralelo a esse projeto, eu tenho um outro projeto que eu estou desenvolvendo de consultoria na área de vendas. E depois que a gente tiver esse bate-papo, eu vou dar uma aula ao vivo. Então vai ser minha primeira aula ao vivo pelo YouTube. Tudo foi hoje. E antes de vir para aqui, eu tirei um tempo para me preparar emocionalmente e eu me fortaleço na academia. Sim. Então fui pra academia, fiz o treino, a pessoa até olhou para mim e falou: você parece que tá com sono. Eu falei: não, eu tô ansioso. E no meio do caminho para chegar aqui, eu lembrei da minha mãe também, que ela tem bem próximo período de falecida, né? E eu fiquei imaginando, falei: poxa, fazer essas duas coisas hoje, né? Esses dois eventos hoje com a Juliana, o podcast, depois minha aula ao vivo, como ela não estaria feliz, vibrando agora com isso, né? É uma coisa que a gente pensa sempre. Se eu contasse, como é que ele ia reagir? E eu transformo essa energia, eu capto essa energia ali como realmente ela vai estar aqui, eu vou fazer o meu melhor, eu vou entregar o melhor porque ela vai tá, de certa forma, eu acredito que ela vai estar assistindo. Sim, não, então acho certeza, que é eu hoje sinto uma proteção diferente do que Você eu se tinha. sente confortável em falar do seu pai, Júlio, mesmo depois Hoje sim. Sim. Antes você tinha há alguns dificuldade. meses eu falava, mas aí eu teria essa mesa aqui, já estaria toda, Em prantos. toda molhada, porque Entendi. eu chorava muito. E foi importante. Eu fiz uma terapia assim forte 2 vezes na semana, até me fortalecer. Depois mudou para uma vez na semana agora, porque eu não conseguia falar sem chorar. Era uma dor assim. Eu tinha crises de ansiedade, eu me tremia toda. E teve um dia que eu fui apresentar o programa, e aí eu falei assim: não, hoje todo mundo percebeu, porque eu me tremia. E eu nunca fiquei nervosa Entendi. apresentando o programa, mas foi a sensação, né? Não, hoje eu já falo com prazer. Inclusive, eu até me policio, porque senão eu só falo dele. E voltando ao programa, a Juliana, apresentadora, tem alguma história de bastidor bacana? Que tem muito homem aqui ouvindo a gente que eu sei, eu sou de Feira de Santana, Júlia. Sim. E Feira de Santana, eu acho que o tema número 1 que se conversa é futebol, né? Lá tem duas torcidas fortes do Rio de Janeiro. Do três, Rio, mas né? Tô falando dos times de lá. Quem me conhece sabe do que eu tô falando. Fluminense de Feira e o Bahia de Feira hoje, né? Então lá em Feira... Fluminense, Bahia e tinha o Ferense, né? Então, assim, lá se fala muito de futebol, lá se respira futebol. E aí eu sempre vejo alguém postando alguma história, tem alguma curiosidade, alguma coisa que vale a pena falar? Assim, relacionada a você, de repente, alguma coisa que foi agradável, que não foi agradável dentro desse meio, não? Sinceramente, muita gente me pergunta sobre assédio, sobre preconceitos, sobre olhares tortos.
Na minha frente, eu nunca vi. Mas por trás, eu tenho certeza absoluta, né? As pessoas têm dificuldades em ver uma mulher comandando algo Comandando algo. mas por que ela tá ali? Ela tá ali porque ela tá com alguém, não é possível. Ou então ela é filha de alguém. Ou então, sabe, nunca... Vê pela competência, né? Pela Mas sempre foi a capacidade. minha luta Sempre foi. Pela história que de, você contou. de ser chata para de mostrar o insistir. porquê eu estava ali. Em relação a essas coisas assim mais pesadas, eu não tenho nenhum relato, sinceramente. O que eu tenho é de coisas assim que me trouxeram bons sentimentos, de pessoas que eu admirava muito e passaram a ser meus amigos, tanto do meio quanto da música. Pessoas que já vieram para falar o quanto que me admiram. Uma vez veio um senhor de uma cidade no interior. Ele veio para Salvador para me trazer um presente. E ele era bem velhinho mesmo, uma coisa linda. E aquilo ali me emocionou de uma forma. E você olha assim, e não dá para ter a dimensão. Até hoje eu não consigo, às vezes não cai a ficha, que tem tanta gente que admira o seu trabalho. Mães que levam crianças, eu tenho um público infantil imenso. Volta e meia uma mãe liga, posso levar? Eu traga. Chegou um filho com a mãe uma vez que ele é autista. E minha mãe, inclusive, trabalha com crianças autistas. Ela tem uma clínica que atende crianças com atraso no desenvolvimento. E por isso eu sei perfeitamente o quanto é difícil uma criança, a depender do nível, né, do TEA, socializar e falar com alguém, mostrar sentimentos por alguém que ele não conhece pessoalmente. Ele me via na TV. E a mãe dele ligou, entrou em contato comigo pela rede social, porque ele, quando não queria fazer alguma atividade, como, por exemplo, escovar os dentes ou almoçar, a mãe falava assim, olha, Ju tá almoçando, viu? Aí botava o programa para ele assistir. Ju já escovou os dentes, e aí ele fazia. Você era o exemplo dele. E aí ele chegou lá na TV com ela, e eu vi aquela criança... me abraçou, eu falei, gente, é inacreditável. No podcast, na primeira edição, se eu não me engano, o Duda falou sobre o transbordar. Como é que você sai de um nível para o outro, né? E no propósito para você se elevar de nível é que você traga benefícios e ajude outras pessoas. Você, através da televisão, você passa essa imagem de positividade, de uma mulher que realmente quebrou paradigmas, que venceu barreiras, uma mulher que supera desafios, e isso acaba gerando essa sensação nas pessoas que te assistem, né? Você tem consciência disso? Eu recebo cada mensagem de direct no Instagram, que é assim, eu já chorei várias vezes. Eu recebi... num dos relatos que eu fiz para meu pai, eu recebi depoimentos, um de uma filha falando o quanto o pai dela era meu fã e que o pai dela tinha falecido. E que aí hoje ela continua me assistindo porque ela se sente mais perto do pai me assistindo. Que lindo. Então, legal, né? Uma outra foi com o avô. Então, assim, você olha assim e fala, meu Deus, obrigada. Eu me sinto realizada, eu me sinto assim, tudo que eu queria alcançar, graças a Deus, nesse meio, eu consegui alcançar. Hoje eu tô assim, naquele momento de tranquilidade, de falar, ó, obrigada, Deus, eu só tenho a te agradecer. E aí a gente tem que ir se reinventando, né? Buscando coisas novas. Dentro da minha área, Ju, na área comercial, as pessoas até às vezes falam, o Duda trabalha na área esportiva e na área de qualidade de vida, e eu sou comercial, eu sou representante. Sim. E dentro da minha área... Muito bom, inclusive. Dentro da minha área, eu sei que se o representante se acomodar, entrar na zona de conforto, é um perigo. A gente sempre, mesmo que alcance a meta e a gente supere essa meta, a gente sempre tem que estar buscando algo novo, estar se reinventando. Dentro da sua profissão também é assim? É muito por mim. Intrínseco seu. Eu não consigo ficar ali só no mesmo. Eu acordo de manhã, eu vou para a clínica de minha mãe, que eu sou diretora da clínica, eu vou bem cedo, aí eu organizo toda a parte de comunicação administrativa e financeira. Saio de lá, vou para a TV, faço o programa da TV, volto, ou vou para a clínica, ou vou gravar merchans, porque graças a Deus eu tenho muitos clientes. Volto para a rádio, faço o programa da rádio, aí de noite tem live no YouTube, tem jogo, tem transmissão.
eu gosto de estar me reinventando. Eu não consigo ficar ali naquela zona de conforto apenas e não, tô aqui, ninguém vai mexer, eu vou ficar tranquila. Não, eu quero sempre algo novo. Isso me alimenta, me dá, é o que me motiva a levantar. Essa questão entrando na questão da disciplina, né? Muita gente acha que assim, porque tinha um pai, porque tinha família, ficou fácil. Eu acho que na verdade é mais difícil. Por quê? Porque eu tenho certeza que seu pai lhe cobrava muito para ela ser uma pessoa muito melhor do que ela é, melhor do que ela apresentava, melhor do que o trabalho. Como você se sente confortável, né, Júlia? Por isso que eu tô fazendo essa pergunta. Pode falar. Como era essa questão de relação para ter mais disciplina da cobrança do seu pai? Como era essa integração? E mais do que isso, é uma pergunta que eu quero fazer agora como pai. Como manter o equilíbrio? Porque assim, eu sou um pai que super presente, mas eu cobro e bastante, e às vezes extrapolo até, né? Como manter esse equilíbrio? Meu pai era muito leve, muito tranquilo. Ele não tinha essa coisa de mostrar a cobrança. Ele sabia utilizar muito bem as palavras. Se ele queria fazer uma observação, ele chegava e dava um exemplo, falava alguma coisa assim, não, aquilo ali que você falou tem Poderia nada a ver. Assim. Aquilo ali que você falou não tem nada. E ele não gostava quando eu batia muito em dirigente, em treinador. Aí ele... Segura aí, precisa disso? Ele ficava com medo. Bandeira, né? Ele ficava com medo de acontecer alguma coisa comigo. Porque, por exemplo, eu já fui processada pelo hoje que é o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, porque não aceitava. Não deu em nada, porque realmente quem me assiste sabe. Eu não desrespeito ninguém. Eu acho que tem um limite da crítica. Mas o futebol, quem tá no meio tem que entender que tem críticas. Se não, eu falo, se você tá aqui e não sabe ouvir crítica, vai ser jogador de xadrez, meu amigo, vai jogar dama, não dá pra viver no meio do futebol. Porque eu acho que é um dos meios que sofrem, tipo assim, por ser o Brasil, né, o Brasil, o país do futebol, acaba tendo um foco maior, então acaba recebendo mais crítica. Então é comum isso acontecer, no meu ponto de vista, vendo de fora, né? A gente vê esse programa de televisão, as críticas acontecendo, e eu acho que é uma coisa muito comum, né? Mas já chegaram a lhe criticar alguma vez, Júlia, por questões assim, ressalva seu pai de apresentação, normal, alguma coisa? A torcida é muito passional. Muito. Uma semana tá apaixonada. Exatamente. Graças a Deus, é muito difícil eu ter algo assim muito forte. Mas, por exemplo, teve um jogo que a Band transmitiu do Vitória, aí o Vitória perdeu. Tem torcedor que não aceita que você fale do time, entendeu? Aí teve um lance que não foi pênalti, claramente não foi pênalti. E na hora eu falei, não foi pênalti. Pronto, aí o cara lá que é apaixonado pelo time, ele queria que eu dissesse que foi pênalti. Mas isso aqui, entra aqui, sai por aqui, eu levo, numa boa. Aí nesse dia eu fecho os comentários no Instagram, depois abro de novo e tá tudo certo. E a gente segue, porque eu mexo com paixão, né? Não tem jeito. E tem gente que é ali habitolado, que acha que não, o time dele tá caindo pelas pernas. Terrível. O cara chega na frente, eu tava chamando o ataque do Vitória de inimigos do gol. Os caras faziam de tudo pra não chutar. Não foi nada combinado aqui, por favor, viu? Aí... Não, porque você só fala mal do Vitória. Eu falei, gente, mas é pra falar o quê? O que tá acontecendo, né? Ô, Ju, deixa eu te dar uma dica aqui. Você falou aí do jogo, não aguenta pressão, não quer crítica, vai jogar xadrez. Eu te recomendo você assistir uma série da Netflix chamada O Gambito da Rainha. Assisti, maravilhoso. É muita crítica, é muita pressão. Maravilhoso. Eu acho que não existe meio onde você está em evidência e você é destaque que não aconteça no pé, né? Então é mais leve. A crítica eu acho que faz parte construtivas e negativas, né? Da ascensão, quando você chega no nível elevado. Já recebi várias mensagens que eu olhei assim e falei, não, isso aqui realmente... Vou me policiar, não vou falar de novo, tal, né? Quando as pessoas sabem falar, você entende. É como falar. Ju, estamos estourando nosso tempo aqui. Não é possível, não. Estourando nosso tempo e caramba, velho. A gente não falou nem 10%. Ó, daqui a uns 2 meses eu volto. Olha só, se você quer que a Juliana volte, você vai assumir um compromisso com ela. Você vai se inscrever no canal e vai comentar aí no canal. Urgente, comenta e fala, Júlia, volta. Like, eu tô aprendendo isso. Eu ainda tinha aqui umas 10 perguntas para fazer para a Júlia
sobre livros, alguma dica que ela ia ter, alguma coisa assim, para ter acesso a ela, como é que seria? A galera também que tá assistindo Ju, a gente, passa tá seu diário. Instagram, seu canal, você tá com um canal no YouTube. Eu tô agora, gente, com um canal no YouTube. Todos os dias a gente tem uma live ao vivo de 5 às 18, que é o programa da rádio, né? A gente faz ele ao vivo no YouTube. Além disso, pós-jogo, e sempre tem coisas interessantes. Então, se inscrevam no DNA Cast, tá? Isso. E se inscrevam no canal Ju Guimarães. Canal Ju Guimarães. No YouTube, no Instagram eu tô lá no Eu Ju Guimarães, né? E passou muito rápido. Nossa, é Não, impressionante. e quem segue a gente no DNA Cash, eu já marquei a Ju várias vezes, né? Então não tem como não encontrar ela. Vamos compartilhar, vamos E agradecer a nosso patrocinador, né, Duda? Pô, Que a gente, não, Ju, a gente começou grande, viu? Rapaz, E a gente gente, a gente tem um patrocinador que é o maior do Nordeste em distribuição de suplementos e materiais Maravilha. de alimentos, né, esportivos, né? Suplementação e materiais esportivos, Esportivos. né? E que tem é até um brinde pra Júlia ali no final, né? tem um Que presentinho dá. ali pra Júlia, né? Já pra estimular a vida. Presente é comigo Já pra mesmo. estimular a vida saudável. FSA Vou Suplementos. voltar, e segue depois aí. dessa entrevista eu vou voltar. Juju Segunda-feira, Fitness. Juju Fit, já voltando. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? Muita gratidão mesmo, abrir mão aí desses 40 minutos para ouvir o que a gente tinha aqui para falar. Tenho certeza que foi muito positivo, Ju, a mensagem foi incrível. Eu me emocionei aqui demais e acredito que todos que estão nos assistindo também, né? Eu queria aqui, né, agradecer imensamente, Ronaldo, Duda, pelo convite, pela confiança de vocês, né, aqui na Casa Nova e terem lembrado do meu nome. Eu estou muito feliz por fazer parte da história de vocês, que eu tenho certeza que daqui a uns anos todo mundo... Você foi no DNA Cast? Nossa! Então, muito obrigada. Deixar uma mensagem para vocês que estão nos acompanhando, né, de que aproveitem mesmo a vida de vocês, aproveitem com os seus, com sua família, com seus amigos, porque hoje a minha leveza no coração é saber a filha que eu fui para o meu pai, né, e o paizão que ele foi para mim. Então, assim, muito obrigada por terem compartilhado esse tempinho aqui com a gente e até a próxima, que eu vou voltar. Até a próxima. Nossa, que mensagem. Essa mensagem foi para encerrar esse terceiro episódio com assim, maestria, né? Agradecer imensamente a Júlia por estar aqui contribuindo, trazendo informação, eu acho que tocando o coração, né? Com a mensagem que ela trouxe sobre família, a família, né? O alicerce e a base de tudo pra gente. Isso aí, Verdade. com certeza. Boa noite. Tchau, gente. tchau. Beijo. Você Gente, parecia que tinha 10 minutos de programa. foi rápido.